Olá! Na nossa língua, parábola é definida como uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Uma das formas bastante utilizadas por Jesus Cristo foi extrair das coisas comuns da vida cotidiana pequenas histórias ou parábolas que se propunham a ensinar as pessoas a respeito da mensagem do Evangelho que ele trouxe consigo, quando habitou entre nós. Podemos concluir que Jesus repetia a mesma história em várias ocasiões e a aplicava à situação específica em que se encontrava, porque esta parábola aparece nos evangelhos de Mateus e Lucas, com algumas diferenças, especialmente em função do contexto e situação vividos por Jesus. Hoje, nós trataremos da parábola da ovelha perdida como contada por Mateus e no contexto em que ela foi utilizada. Vamos a ela? Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos, do que tendo os 2 ser lançado no inferno de fogo. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca um só destes pequeninos. Mateus 18, de 1 a 14. Era relativamente comum um pastor de ovelhas ter cerca de 100 animais em seu rebanho. Ele conhecia todas elas, dava-lhes nomes e as contava pelo menos uma vez por dia. Quando uma delas se afastava do rebanho por causa da vegetação ou por qualquer outro motivo, ficava desnorteada. Algumas se deitavam no local, ficando à espera do pastor e à mercê de predadores ou intempéries. Era urgente encontrá-la. O pastor, então, deixava as outras em local seguro e, ansioso, com muita disposição, voltava pelo caminho para tentar encontrá-la, onde e na condição em que estivesse. Depois de achá-la, colocava-a sobre os ombros para acelerar o passo e, de preocupado, passava a estar feliz. O assunto que suscitou essa parábola tem a ver com a nossa eterna preocupação em querer ser ou saber quem é a pessoa mais importante do nosso contexto. Os discípulos de Jesus quiseram saber quem era o maior no reino dos céus. Como tratar essa pergunta, quem é o maior, que está sempre no imaginário das pessoas e que se traduz por comportamento soberbo, discriminatório, violento e mentiroso, para sermos reconhecidos pelos outros e, afinal, dominá-los?
Jesus chamou uma criança e colocou-a no meio deles. Estranho. Mais estranho ainda foi dizer a eles que precisavam de conversão e de se tornarem como uma criança. Essa foi a forma de dizer a eles que o maior no reino dos céus é a pessoa que se humilha e se comporta como criança. E eu acrescento, em sujeição e dependência diante de Deus, como a ovelha perdida faz em relação ao seu pastor quando é encontrada. E prosseguiu dizendo: precisamos ter muito cuidado em não escandalizar aqueles que se aproximam de Deus por meio da nossa conduta e a nossa ambição de ser os maiores. Segundo Jesus, é preferível cortar aquela parte de nós que promove o escândalo dos que estão se achegando a Deus e entrar no reino dos céus mutilados, do que desejar ser vistos como maiorais e sermos reprovados eternamente por Deus. Voltando à parábola, no momento em que o pastor sente falta de sua ovelha, não se importa em voltar aos locais por onde passou no dia, ansioso que está por encontrá-la. E ao achá-la, sua alegria é muito grande, maior do que a alegria das que ficaram guardadas. Ele fala com ela, trata de seus ferimentos, se houver algum, dá-lhe sua água e a aquece levando-a sobre os seus ombros pelo caminho de volta. Você consegue imaginar esse quadro? A parábola mostra que o maior não é aquele que se exalta sobre os outros, e sim aquele que, estando consciente de não ser nada, depende do cuidado de Deus para a sua vida e se comporta com humildade perante Deus e perante o próximo.